Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje iniciar a lição 1, que será ministrada no dia 6 de abril de 2025. No vídeo passado, nós fizemos a apresentação da revista. Se você não assistiu, se quiser assistir, vai ser interessante. Esta aqui é a nova revista. É com ela que nós vamos trabalhar nesse segundo trimestre, que vai até junho. O título da lição é O Verbo que se tornou carne. Eu enfatizei que essa lição ela é cristológica. Nós vamos fazer um seminário de cristologia, estudando a pessoa de Jesus Cristo à luz do Evangelho de João. Texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática. O Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecados. Leitura diária na segunda, Gênesis 3,15. O Verbo como a semente da mulher. Na terça, Filipenses capítulo 2, versículo 5, adotando o mesmo sentimento do Verbo divino. Na quarta, Filipenses capítulo 2, versículo 6, o Verbo existe gloriosamente em forma de Deus. Na quinta, Filipenses capítulo 2, versículo 7, o Verbo eterno tomou a forma humana e temporal. Na sexta, Isaías 7,14, o Verbo é o nosso Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E no sábado, Filipenses capítulo 2, versículo 8, o Verbo tornou-se semelhante aos homens. A leitura bíblica, em classe, João capítulo 1, versículos 1 a 14. O texto bíblico diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui eu queria fazer um breve comentário. João capítulo 1, versículo 12, João 1,12, né? Que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E em Gálatas capítulo 3, versículo 26, Paulo diz assim: Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Esses dois versículos, João 1,12 e Gálatas 3, 26, é até interessante a gente decorar, né? Não só a referência, mas os versículos também, porque ele, dentre outros, como aquele que fala que nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Esses dois versículos, eles dão suporte
a doutrina da adoção. O que é a doutrina da adoção? É que nós recebemos o Espírito de adoção. Quando nós recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Nós somos filhos adotivos de Deus. Só Jesus é o filho legítimo, nós somos filhos adotivos. E Deus nos fez herdeiros. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em Hebreus está escrito que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Mas para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que cumprir essa prerrogativa. Somente seremos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus em nossa vida como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Então receberemos o Espírito de adoção. Olha o que a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que não creem no nome de Jesus não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, a condição para que nós nos tornemos filhos de Deus é a gente ter Jesus em nossa vida como nosso Senhor, como nosso Salvador. E aí, então, nós passaremos a fazer parte da família de Deus. E essa família de Deus é composta por Jesus e é composta pelos seus filhos adotivos. Nós somos filhos adotivos pela fé em Jesus Cristo. E outra coisa que eu queria trazer à luz aqui, João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, aborda a divindade de Jesus. E João capítulo 1, versículo 14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui fala da humanidade de Jesus. Plano de aula, a introdução. Esse plano de aula é um comentário que somente tem na revista do professor. Eu trago porque é uma introdução para a lição e há coisas ricas aqui, como os objetivos da lição. Aliás, todo comentário é muito rico. Introdução. Neste trimestre estudaremos o Evangelho de João. Entre outros tópicos, discutiremos a divindade de Jesus, a obra transformadora do Espírito Santo, os milagres realizados pelo Mestre, a crucificação, morte e ressurreição do Senhor. Vai ser um curso de Cristologia. Em nossa primeira lição, realizaremos um estudo introdutório sobre este Evangelho, o Evangelho de João, analisando sua estrutura e objetivos. Para nos apoiar neste estudo, teremos como referência os comentários do pastor Elianai Cabral. Ele atua como consultor doutrinário e teológico da CGADB e da CPAD. E além de conferencista, ele é autor com várias obras editadas pela editora, pela CPAD, né? Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. Apresentação da lição, objetivos da lição, o item 1, que é o item que nós vamos estudar hoje. Apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. O item 2, o tópico 2, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. E o tópico 3, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Motivação. A expressão "o Verbo que se tornou em carne" alude diretamente ao versículo 14 de João. Nesse texto, João descreve Nosso Senhor como o Verbo divino que assumiu a forma humana. Trata-se da ligação entre o espiritual, o divino, e o material, o humano. O nosso Salvador assumiu a natureza humana com o objetivo de redimir os pecadores. Essa é a mensagem central que o evangelista transmite em seu evangelho. Agora aqui,
há um comentário que diz que o Evangelho de João é um texto do Novo Testamento rico em doutrinas e teologia. E essa questão da humanidade e divindade de Jesus está bem aprofundada nesse Evangelho, como nos outros também. Mas o objetivo do Evangelho de João é apresentar Jesus como Filho de Deus. E o João é um evangelho que nós chamamos de universal. Ele é para todo mundo. E ele é um evangelho que apresenta Jesus como Filho de Deus. Mateus apresenta Jesus como Rei. Mateus foi escrito para os judeus. Marcos apresenta Jesus como servo. Foi escrito aos romanos. Claro que Marcos, ao escrever aos romanos, não poderia escrever Jesus como rei, né? Porque senão ele ia trazer um problema. E muito menos como Deus, porque ia ser mais um, né, no panteão lá dos romanos. O panteão é um conjunto de deuses, né? E também pode se referir ao templo. Nós já consideramos isso aqui nos nossos módulos aqui do nosso seminário, módulo 1, módulo 2, que tem as playlists com essas aulas. Mas Marcos apresentou Jesus como servo, e ele escreveu aos romanos. Tem algum texto de Marcos que ele fala assim, que os judeus, quando chegam em casa, lavam as mãos, lavam os copos, e quer dizer, Marcos, ele está escrevendo a respeito dos costumes dos judeus. Ele não precisaria escrever isso se ele estivesse escrevendo para os judeus, mas é porque ele estava escrevendo para os romanos. E Lucas escreveu aos gregos. Ele apresenta Jesus como filho do homem. Mateus apresenta Jesus como rei, escreveu para os judeus. Marcos apresenta Jesus como servo, escreveu para os romanos. Lucas escreveu para os gregos, apresenta Jesus como filho do homem. Lucas era grego, e todos nós sabemos, né? A cultura grega é uma cultura antropocêntrica, que o homem ele é o centro. A gente vê, né, aquelas imagens, a arte dos gregos, a beleza, né, a simetria, o realismo. Beleza, simetria e realismo. É assim que eram as esculturas dos gregos, porque eles valorizavam o homem, né? Tinha beleza, simetria e realismo. Realismo é assim, você vê uma estátua com uma cara triste ou está rindo, o risco dos músculos, aquilo ali traz um realismo para aquela imagem, para aquela estátua, né? Então, beleza, simetria e realismo era característica da arte grega, e valorizando o homem. Então, nada mais justo, nada mais inteligente e estratégico do que Lucas falar de Jesus como filho do homem. Ele era grego, conhecia a cultura grega. E o Evangelho de João apresenta Jesus como Deus, é um evangelho universal. Esse aqui é um pouquinho de aula de introdução ao Novo Testamento. Falar sobre os 4 evangelhos. Agora aqui é motivação. A expressão "o verbo que se tornou em carne" alude diretamente ao versículo 14 de João. Nesse texto, João descreve Nosso Senhor como o verbo divino que assumiu a forma humana. Trata-se da ligação entre o espiritual, o divino, e o material, o humano. O nosso Salvador assumiu a natureza humana com o objetivo de redimir os pecadores. Então aqui agora acho que eu já li isso aqui, né? Vamos agora ler a conclusão da lição. Ao explorarmos a doutrina da encarnação do Verbo, devemos imediatamente relacionar esse princípio à manifestação da palavra de Deus na vida humana. Assim como o Verbo divino entrou na história para oferecer a salvação ao homem pecador, a palavra de Deus se revela nas nossas vidas
para nos transformar por completo. E aqui o comentário que eu tinha parado, né? O Evangelho de João é um texto do Novo Testamento rico em doutrinas e teologia, principalmente essa parte da humanidade e divindade de Jesus, apresentando Jesus como Filho de Deus. Comentário, agora iniciando a lição na revista dos alunos. A palavra-chave: encarnação. Introdução. Neste trimestre, vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aqui o comentarista mencionou Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinópticos. Sinópticos são aqueles que têm a mesma visão, a visão conjunta, o mesmo olhar, o olhar conjunto. Por que sinópticos? Porque essa mesma visão, esse olhar conjunto, se diz respeito aos textos, porque muitas vezes há passagens bíblicas que os 3 narram. Mateus, Marcos e Lucas narram várias passagens bíblicas e muitas delas há uma diferença. Às vezes um traz um detalhe que o outro não traz. Então muitas vezes é interessante, se a gente for pregar em algum texto, a gente estudar todas aquelas passagens ali que estão nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Um exemplo, por exemplo, quer ver? Quando Jesus estava sendo preso, Pedro pegou a espada, arrancou a orelha, acho que é a orelha direita do servo chamado Malco, não é? Mas como é que a gente tem essa informação? Tem dos 3 evangelistas sinópticos diz assim: um dos que estavam com Jesus pegou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. O outro evangelista fala: Pedro pegou a espada e serviu o servo, feriu o servo do sumo sacerdote. E outro fala: o que o servo se chamava Malco. E um dos 3 evangelistas diz que Jesus pegou a orelha e colocou a orelha do rapaz no lugar. Então, você não tem essa informação em um evangelho só. Para você compor essa informação, é interessante você ler os 3 registros, o que está em Mateus, o que está em Marcos e o que está em Lucas, né? João não, o que está em Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. E ali você compõe, você busca as informações e você compõe a mensagem buscando a informação dos 3 textos. Eu acho que na hora de preparar uma mensagem é uma boa estratégia. O texto que você vai pregar, vê se tem em outro texto, tem em Mateus, vou ver se tem em Marcos e Lucas, e busca a informação lá também. Mas há textos que não, que está em um só. Por exemplo, Jesus e Zaqueu está em Lucas. Só Lucas que registra Jesus e Zaqueu, né? Mas isso é matéria da introdução ao Novo Testamento. Vamos voltar aqui para o Evangelho de João. Item 1, o Evangelho de João. 1.1, autoria e data. O apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, lá em João, capítulo 21, versículos 20 e 24. E também nos escritos dos denominados pais da igreja, que eram aqueles homens que nós já falamos aqui, que deram continuidade a doutrina da igreja. Eles foram consolidando a doutrina da igreja. No trimestre passado, nós estudamos os pais apologéticos, né? Que é aqueles que defendiam a fé. Nós temos os pais apostólicos, os pais apologéticos
e os pais teólogos. Os pais teólogos é aqueles mais para frente, quando a doutrina já estava toda estabilizada, então eles já estava toda estruturada, então eles ensinavam, se dedicavam mais ao ensino. Os pais apologéticos são aqueles que defenderam das heresias, né? Ário, docetismo e tantas outras. E os pais apostólicos são aqueles que muitos deles foram discípulos dos apóstolos. Então, nós temos pais da igreja, os pais apostólicos, apologéticos e teólogos. E também tem outra divisão, os pais gregos, os pais latinos e os pais do deserto, ou padres do deserto, mas é padres da igreja ou pais da igreja, mas não associa com padre sacerdote da igreja, porque a palavra pai significa padre, né? Então os padres da igreja dos primeiros séculos ou pais da igreja. E os pais do deserto tinham uma coisa muito interessante, eles moravam nos mosteiros. Você costuma ver isso, às vezes, em filme da Idade Média, quando tinha aqueles mosteiros lá no meio do deserto, aqueles frades, aqueles religiosos, aqueles eram os pais do deserto. Por que que eles fugiram para o deserto? Porque a igreja começou a se envolver com o Estado. O Estado romano, o Império Romano, começou a influenciar a igreja. Igreja e Estado começou a misturar as coisas, começou a haver uma influência na igreja por parte do Império Romano e esse pessoal, né, esses padres que não concordavam com isso, preferiram ir afastar das cidades, dos grandes centros e cuidar da fé deles lá no deserto, bem longe, bem distante. Aí eles construíram os mosteiros. Então é por isso que eles são chamados de pais ou padres do deserto. Continuando a leitura. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, de acordo com estudiosos. Depois de Cristo. 80, 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto Evangelho. Número 2, o propósito do Evangelho. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer, encontrar a vida em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse Evangelho. É João capítulo 1, versículos 1 a 14, é o que nós lemos, né, na leitura bíblica. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. 1.3, a natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Sinopse 1, o Evangelho de João foi redigido com o propósito de nos fazer crer que Jesus é o Verbo divino e, por consequência, termos vida nele. Para terminar o auxílio bibliológico, milagres que confirmaram a divindade de Jesus. João, a testemunha ocular, escolheu 8 dos milagres de Jesus, ou sinais e prodígios, como o escritor os chama, para revelar como o escritor os chama, para revelar a natureza humana e divina e a missão vivificante dele. Estes sinais são: 1. A transformação da água em vinho.
2. A cura do filho de um oficial do rei. 3. A cura do homem coxo no tanque de Betesda. 4. A alimentação de mais de 5.000 pessoas pela multiplicação de alguns pães e peixes. 5. A caminhada de Jesus sobre as águas. 6. A restauração da vida de um homem cego. 7. A ressurreição de Lázaro. 8. Uma surpreendente pesca, presente do Cristo ressurreto para os discípulos. O sinal mais importante do poder e da deidade ou divindade de Jesus é a ressurreição. E João, como testemunho ocular do túmulo vazio, forneceu um relato palpitante e surpreendente e registrou várias ocasiões em que Jesus se manifestou após sua ressurreição. João, o devoto seguidor de Cristo, pintou um fiel retrato do poderoso Senhor, o eterno Filho de Deus. Ao ler a história nesse evangelho, comprometa-se a crer em Jesus e a segui-lo. Assim, irmãos, nós terminamos o primeiro tópico da lição. Prolongou um pouco por causa dos comentários e também porque, como eu sempre lembro, a gente faz a leitura do texto áureo, da verdade prática, da leitura diária, a leitura da Bíblia em classe. A gente lê a introdução da lição que está na revista do professor, aí estende um pouco, além dos comentários que são pertinentes e têm como objetivo enriquecer o conteúdo da aula. Compartilha com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a Palavra de Deus e com os irmãos que vão estudar esta revista em sua igreja. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.